Quem já teve que fazer uma arte para grande formato, é bem provável que já tenha passado por esse problema. Por exemplo, você precisa de uma arte com 5 metros de largura, mas o software não permite. Nesse exemplo aqui, o Canva não permite artes maiores que 2 metros. E aí, o que fazer nessa hora? Fica comigo nesse vídeo que eu te dou algumas dicas que podem ajudar em relação a isso. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Daqui é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E a aula de hoje nada mais é que uma sequência de uma outra aula onde eu falo a respeito das questões de dimensões. Qual a dimensão correta para você abrir um documento novo para criar a sua arte, em pixel ou centímetro, que é essa aula aí que você está vendo aí na tela. Se você quiser assistir essa aula para entender qual a dimensão correta para você criar a sua arte, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Porque o objetivo da aula de hoje é falar sobre os grandes formatos. Várias dúvidas surgiram logo após esse vídeo que eu acabei de mostrar, de alunos querendo saber: tá, Rodrigo, você falou que eu vou fazer um tamanho correto da arte, mas e os grandes formatos que os softwares ou as ferramentas que eu uso para fazer designer não permitem colocar a dimensão lá? O que fazer? Fica comigo. Nessa aula que tá bem legal, eu vou te dar uma dica extremamente relevante para você resolver de fato essa situação. Mas eu só vou te explicar isso logo depois de você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, considerar também ser um membro para apoiar de forma financeira e contribuir para que esse canal possa crescer e aparecer para mais pessoas que talvez precise de conteúdo de designer gráfico. Gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. E simbora para começar a nossa aula para você entender como é que você faz uma criação de grandes formatos de forma correta. Existem 3 fatores que você deve levar em consideração toda vez que você vai criar uma arte para grandes formatos. Primeiro é a distância da visualização daquilo que será impresso. Segundo, a capacidade técnica ou a qualidade da máquina que irá fazer a impressão daquele trabalho naquela dimensão grande que você precisa. Terceiro, capacidade técnica e potência de processamento do equipamento ou software que você vai utilizar para criar a sua arte. Calma que isso não é um bicho de 7 cabeças, eu já vou para frente do computador para te mostrar alguns exemplos para ficar claro, para você entender do que eu estou falando. O grande desafio que eu vejo é principalmente envolvendo designers iniciantes que precisam ou querem fazer uma arte para grandes formatos, principalmente formatos que não cabem nos softwares ou ferramentas que eles vão utilizar para criar as artes, seja Canva, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, InDesign. Exatamente o que você pode ver aqui na tela. Do lado esquerdo, eu tenho uma imagem com excelente qualidade e do lado direito, eu tenho uma imagem que não tem tanta qualidade assim. O que eu desejo de todo designer ou de quem vai fazer uma arte para grande formato é que você tenha uma qualidade de impressão parecida com essa. Mas vem cá, preste atenção num detalhe. Você está vendo uma excelente qualidade do lado esquerdo das letras, mas você está lendo a palavra como um todo? Você entende o que está escrito aqui? Você só está vendo um conjunto de letras aqui e o formato de uma outra letra, mas será que você consegue entender todo o contexto disso aqui? Por que eu fiz esse exemplo? Isso aqui eu coloquei como se fosse uma aproximação de uma arte de outdoor, medida de outdoor padrão 9 por 3 metros. Então imagine que você esteja a um braço de distância de um outdoor. É mais ou menos isso aqui o que você vai enxergar. Se você quer uma excelente qualidade, provavelmente você teria isso aqui do lado esquerdo. Mas, na maioria dos casos, o que você vai enxergar num grande formato a um braço de distância é a imagem do lado direito, com pouca qualidade. É o que a gente julga ser pouca qualidade. E por que eu estou falando que esse é o grande desafio para designers iniciantes? Quando você faz uma arte digital, você está vendo a uma distância de meio braço ou um pouco mais de um palmo no celular. Então você vê com uma certa qualidade e o tamanho da tela é pequeno. A mesma coisa acontece quando você faz uma arte para um folheto impresso. Você também vai ver uma distância de meio braço ou quase um palmo dos seus olhos. Então você vai ver a máxima qualidade baseada naquilo que você fez. E muitas vezes a qualidade que você está vendo no computador também te permite ver essa máxima qualidade como você está vendo na imagem do lado esquerdo. Mas grandes formatos não funcionam assim. Você há de concordar comigo que se você já fez essa experiência de aproximar de uma grande tela impressa, seja num evento, seja num banner,
você viu que não tem tanta resolução assim e fica parecido com a imagem do lado direito. Então, como eu disse, essa é a primeira parte. Designers iniciantes querem a qualidade do lado esquerdo, só que já vai ficar claro que não é bem assim que as coisas funcionam. Por que eu estou falando isso? Na imagem anterior, é como se a distância que a pessoa está do outdoor ou da impressão é como se fosse nesse exemplo aqui, aproximadamente um passo de distância. Então você tem uma visão mais curta do todo, você não está enxergando o todo, você só consegue ver parte da imagem. Aí eu te pergunto, é assim que funciona? É assim que você enxerga uma imagem? Não. Se você aproxima de um outdoor, você só vai ver uma parte dele, não um todo. Para você ver o todo, você tem que olhar para cima, para baixo e para os lados. Você mesmo assim vai enxergar o outdoor como um todo numa distância como essa? Também não. Para você enxergar como um todo, você precisa ter uma distância maior, como nesse outro exemplo. Já numa distância maior, aí você consegue enxergar o outdoor ou impressão como um todo. Afinal, você quer ver como um todo, você não quer ver apenas uma parte da imagem. Sendo assim, o que acontece é que um outdoor 9x3, seja na máxima resolução que você fizer, seja numa baixa qualidade, na distância de percepção total, da leitura total daquela imagem de um grande formato, você não vai ver diferença, como nesse exemplo aqui. Na imagem de cima, eu tenho uma arte feita na máxima qualidade e embaixo eu tenho uma arte feita numa qualidade mais reduzida. É quase imperceptível numa distância grande, como via de regra, 72 dpi para imagem ou resolução para celulares e computador, 150 a 300 dpi para arquivos ou artes impressas que vão virar folhetos, cartões de visitas. Já para outdoors, banners ou imagens que são grandes e vão ser vistas a uma grande distância, com mais de 3 metros ou 1,5 metro de distância, aí você pode sim trabalhar com 75, 72 dpi. Ah, beleza, Rodrigo, você está falando da resolução, mas você não falou de tamanho. Eu preciso fazer uma arte com tamanho grande, mas não cabe no Canva, não cabe no Photoshop, não cabe no CorelDRAW. Como é que eu faço a dimensão? Para aqueles que estão um pouquinho mais avançados, já captaram o que eu quis dizer. Se para banners e outdoors você pode fazer com uma resolução mais baixa, que não vai fazer muita diferença, você deve fazer aquilo que você provavelmente aprendeu nas aulas de educação artística lá no ensino fundamental e ensino médio. O que eu estou falando é da ampliação e redução. Exatamente isso. Não cabe um grande formato no software, na ferramenta que você vai utilizar para criar um design, você amplia ou você reduz. No caso, a redução, né? Se você vai fazer um grande formato e a ferramenta não suporta aquele grande formato, você reduz. Regra de 3 básica aqui. Simplesmente trabalhe com escala. Novamente nessa arte de exemplo que eu criei aqui. Então a dimensão final para esse outdoor de 9 por 3 metros que será impresso, como o Rodrigo faria, como eu faria. Se fosse para fazer essa arte no Canva, onde a dimensão mais larga de arte no Canva é de aproximadamente 2 metros e 11 centímetros, seja na largura, seja na altura, eu vou trabalhar na escala de 1 para 4,5. Ou seja, eu faria um outdoor com 200 centímetros por 66 centímetros de altura, que vai dar a proporção em escala da dimensão final de 9 por 3 metros. Já para aqueles que utilizam o Photoshop, se eu fosse fazer no Photoshop também, eu iria trabalhar com 90 centímetros por 30 centímetros a 300 dpi na escala de 1 por 10. Ah lá, eu sabia que o Canva era melhor que o Photoshop. Olha só, o Rodrigo faria uma arte maior no Canva e faria uma arte menor no Photoshop. Isso quer dizer que o Canva é melhor. Eu sabia que alguém iria comentar isso. Pois é, aqui nesse exemplo eu apresento os outros 2 dados técnicos. Um é a capacidade técnica da ferramenta e o outro é a capacidade técnica da impressão. Por que cargas d'água o Rodrigo faria no Photoshop menor que no Canva? Olha só, preste atenção nesses 2 pontos. O Canva trabalha com 72 dpi por ser uma ferramenta online e que roda no navegador. Não tem um poder de processamento tão grande assim. Já o Photoshop é uma ferramenta instalada no computador, voltado exclusivamente para edição de imagem, então você consegue trabalhar com dpis altos. Então aqui no Photoshop eu crio a minha arte dentro de 300 dpis
para eu conseguir trabalhar com uma excelente resolução na minha imagem. Mas Rodrigo, se você consegue trabalhar com uma excelente qualidade, por que você não trabalha no tamanho máximo que dá para fazer dentro do Photoshop? Ou será que o Photoshop também não suporta grandes formatos? A dimensão máxima do Photoshop ou das ferramentas Adobe é de 5 metros de largura por 5 metros de altura. Mesmo assim, não compreende trabalhar com 9 metros de um outdoor. E que convenhamos, para quem já trabalhou com Photoshop, com imagem grande, acima de 30 centímetros, com 300 dpi, dependendo do computador que você tiver, um formato A4 já vai travar. Se eu trabalho com 90 centímetros, com 300 dpi, o computador vai trabalhar no limite, porque é muita densidade de pixel para uma imagem grande. Então exige muito processamento de dados da máquina. É por isso que não é possível você fazer grandes formatos com grandes resoluções. Você precisaria ter um computador da NASA. E mesmo assim, se tivesse um computador da NASA, e mesmo assim, se o software como o Photoshop permitisse trabalhar com grandes formatos, esse computador da NASA também iria travar. É praticamente impossível conseguir trabalhar num grande formato de forma tranquila. É por isso que designers profissionais, designers avançados, exatamente como eu fiz aqui no Photoshop, vão trabalhar com escala. Aqui eu vou fazer uma analogia matadora. Como é que você faz um mapa do mundo? Como é que você tem um mapa de um país? Será que você vai fazer no tamanho real ou você vai fazer em escala? Se for no tamanho real, teria que cobrir todo o país. Você não conseguiria enxergar o mapa. Então é dessa forma que nós, designers mais avançados, profissionais, trabalham com criação de artes para grandes formatos. Simples assim. Trabalhe com escala. E como é que você trabalha com escala para diferentes softwares? A calculadora deve ser a sua grande amiga para você trabalhar com grandes formatos. Então, por exemplo, se você tem uma arte, como esse exemplo aqui do outdoor, que é 9 por 3 metros, e você quer fazer uma arte dentro do Canva, e você sabe que o limite do Canva é 2 metros e 11, então trabalhe ali com uma reserva de espaço. Então, trabalhe dentro de 2 metros. Então, você pega lá, coloca lá 900 centímetros, que equivale a 9 metros, dividido por 200 centímetros, que é o máximo do Canva. Então, divido aqui por 200 centímetros, que é a largura do Canva, e igual eu tenho 4.5. Essa é a escala que você vai trabalhar. Então aqui você já sabe que para você trabalhar com uma arte de 200 centímetros dentro do Canva, a escala é de 4.5. E como é que você faz então a altura? Já que o outdoor tem 3 metros de altura, aí você vai pegar os 300 centímetros de altura e você vai dividir por 4,5, que é a escala que você pegou. Então você tem 66,66 centímetros de altura. Então é essa proporção que você vai trabalhar dentro do Canva, já que você não consegue controlar as DPIs. Já no Photoshop varia porque vai depender muito daquilo que o designer quer. Aí é já assunto mais avançado. Por quê? Se o designer for trabalhar com muitos efeitos especiais na criação da arte dentro do Photoshop, é bom que ele trabalhe num formato menor para trabalhar com uma resolução maior. Então ele tem uma qualidade visual melhor, que no caso da ampliação não vai interferir tanto assim. Então é possível trabalhar com uma escala de 1 a 10. Por que eu estou falando isso? Geralmente as impressoras de grandes formatos não vão trabalhar com uma resolução muito grande, porque elas já trabalham pensando nisso. Você não vai ver a arte a um palmo de distância, porque você não consegue enxergar o todo. Você vai ver a arte mais distante. Como nesse exemplo aqui, para você ver a arte como um todo, você se distancia. Então você não consegue ver esse defeito aqui, porque de longe praticamente fica imperceptível. Então você teria a mesma qualidade da máxima quanto de uma mais baixa. E só para finalizar aqui, para que você compreenda por que uma dimensão menor no Photoshop acaba sendo ou tendo uma qualidade maior do que uma imagem maior feita no Canva, vamos lá. Imagine uma impressora de plotter de boca de 3 metros para fazer a impressão de uma lona que vai virar um outdoor de 9 por 3 metros, com uma qualidade de 72 ou 75 dpi. Ou uma qualidade um pouco maior, vamos colocar aqui de 96 dpi. Então imagine o seguinte, 96 dpi dividido por 72 dpi, que é a resolução feita no Canva, então tem 1.33 de ampliação proporcional relacionada à resolução da impressora. Então seria 200 centímetros vezes 1.33 na proporção. Ou seja, resultaria numa imagem de 266. Se simplesmente a pessoa da gráfica pegar meu arquivo, abrir e mandar imprimir, ele será impresso
nessa dimensão aqui, baseado na proporção de pontos da impressora. Então guarde esse número aqui de 266 centímetros de largura para uma ampliação natural de uma máquina de 96 dpi de impressão. Isso aqui no Canva, tá? Agora vamos para o exemplo do Photoshop, tá? Então vou pegar 300 dpi dividido pelos mesmos 96 dpi de resolução da impressora. Ou seja, 3.12. Então vou pegar esse 3.12 vezes a dimensão da largura da arte feita no Photoshop. Então vezes 90 centímetros, eu tenho 281 centímetros. Então perceba que eu trabalhar numa dimensão menor no Photoshop, mas com uma resolução maior, me permite ter uma ampliação com mais qualidade numa impressora de 96 dpi. Então não faz sentido, dentro do Photoshop, você querer trabalhar num tamanho muito grande. Pelo contrário, isso vai baixar o desempenho da sua máquina. Trabalhe na escala ali de 1 para 10, de 1 para 5, com 300 dpi para você ter uma máxima resolução, que no momento da ampliação você não perca a qualidade. Porque se você for trabalhar num grande formato, é bem provável que o desempenho do seu equipamento caia, prejudicando o seu trabalho, e para que você tenha um desempenho de trabalho, você seja forçado a baixar a qualidade daquilo que você esteja fazendo. Baixando a qualidade como? Evitando de fazer determinados efeitos, porque o seu computador não vai corresponder àquilo que você quer em relação ao tamanho da imagem que você está criando. E no Canva, como outras ferramentas online ou aplicativo de celular, siga essa regrinha que eu mostrei para você. Pegue a dimensão final, largura ou altura da arte que será impressa e divida pela dimensão máxima, largura ou altura do software que você irá criar a sua arte. E por fim, por mais difícil que seja, tire do seu coração, tire da sua cabeça que para você fazer uma arte de grande formato, você precisa ter a resolução aqui do lado esquerdo. Não, recapitulando, ninguém vai olhar para um banner, para uma lona ou para um outdoor numa distância curta como essa. Apenas nós que somos loucos designers ou que gosta de impressão, que quer ver a qualidade da impressão. Não, para ver um todo, para você ler toda a informação de um grande formato, você precisa estar distante. E estando distante, a baixa qualidade ou a alta qualidade praticamente somem. E a grande dica final que eu deixo aqui para você, na dúvida, pergunte. Para mim, obviamente que não. Se você vai fazer a impressão ou se o seu cliente solicitou para que você faça uma arte para um grande formato, é óbvio que você vai mandar esse arquivo para alguma empresa, alguma gráfica que irá fazer esta impressão. É para eles que você deve perguntar, viu, qual é a dimensão ou qual é a resolução da arte que eu devo fazer para mandar para você, para que você possa fazer a impressão nessa dimensão. E pode ser que nesse momento surja uma outra dúvida que é bastante comum. Rodrigo, como é que a gráfica vai saber que aquela arte que eu fiz de 90 centímetros por 30 centímetros deve ser no formato de 9 por 3 metros? Simples, você escreve, essa arte aqui deve ser impressa nesse formato. Por quê? Da mesma forma que eu falei a respeito da ampliação, lá no software da impressora, no momento da impressão, aquela máquina gigantesca de boca de 3 metros, na hora que o designer ou responsável pela impressão abre o arquivo, ele vai lá e coloca a dimensão final que será impresso. Então o software da impressora automaticamente faz uma ampliação. E na boa, faz uma ampliação com uma boa qualidade. Então desencana de querer dar o máximo resolução, a máxima qualidade na sua arte para fazer uma impressão em grande formato. Guarde no seu coração e na sua mente que uma imagem grande, vista de longe, a resolução não importa tanto assim. E uma dica de ouro final aqui, se você quer manter a qualidade dos textos, no caso as letras, você consegue sim ter a letra com máxima qualidade se você fizer a sua arte trabalhando com texto e manter esse texto em vetor. E você só consegue isso se você criar a sua arte com texto separado. O texto não pode ser imagem, o texto deve ser um vetor. E você só vai conseguir isso se o arquivo for um PDF. Então geralmente você consegue isso com uma certa qualidade no CorelDRAW e no Illustrator. No Photoshop tem alguns caminhos que eu não vou ensinar aqui, é um pouco mais complexo, mas também é possível fazer, e no Canva também dá para fazer a partir do momento que você gera um PDF. E o texto irá manter a qualidade, mesmo em formato gigantesco, porque é uma informação vetorial,
não é uma imagem, é uma informação vetorial, diferente de uma imagem. Agora, se você trabalha tudo em formato de imagem, você provavelmente vai ter uma resolução como aqui do lado direito, o que também não interfere quando visto de longe, beleza? Então é isso, eu achei que esse vídeo iria ficar curto, mas são várias informações que eu tenho certeza que vão te ajudar a compreender como é que você trabalha com imagens ou artes de grandes formatos em softwares que não permitem você trabalhar com grandes formatos. Para você que talvez seja iniciante e tenha dúvida, talvez sejam informações complexas, volta o vídeo, assiste novamente com mais calma. Aqueles designers que já estão mais avançados já estão acostumados, eles vão trabalhar com escala sem problema algum, desencanando da resolução final. Principalmente trabalhando com outdoor. Outdoor é para ser visto a metros de distância. E talvez você só deva se preocupar com qualidade ou resolução para banners ou para adesivos, aquilo que vai ficar bem próximo mesmo de passagem. Mas mesmo assim, já não são formatos gigantescos, são formatos que cabem dentro dos softwares para você trabalhar na dimensão mais próxima da realidade. Então é isso, espero que você tenha gostado das dicas de hoje, desse vídeo, e como eu sempre digo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixe comentário, crítica ou sugestão, considere se tornar um apoiador desse canal, isso me incentiva pra caramba, se tornando um membro. Desce embaixo, clica no botão azul, seja membro, e a partir de R$ 2,99 você já tem acesso a benefícios exclusivos. Não quer ser membro? Tá tudo bem, continua tendo aulas gratuitas aqui no canal do YouTube. Então é isso, vou deixar com você também outros 2 vídeos aqui do lado para você continuar o seu aprendizado como designer gráfico. Como sempre eu termino os vídeos, design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais. Fui!